Já estamos na linha com o médico e presidente da Aliança para a Saúde Populacional, Dr. Cláudio Tafla. Oi, Dr. Cláudio, bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Dr. Cláudio, o nosso âncora aqui, o Bruno Melo, testou positivo hoje para a Covid e já está afastado das funções. A gente sabe que teve muita mudança, né? O Ministério da Saúde resolveu reduzir o período de isolamento para as pessoas que testaram positivo. Isso pode mudar o período de afastamento do trabalho, mas aí a gente quer saber da Aliança para a Saúde Populacional, Dr. Cláudio, qual é a recomendação, uma vez que o trabalhador tem o teste positivo de Covid, qual é a orientação? O Bruno, na verdade, se enquadra num caso de muitos brasileiros, né? A gente está vivendo esse aumento da virulência dessa cepa Ômicron, que ela é muito agressiva em termos de transmissão, embora todos os dados mostrem que ela tem menos morbidade e mortalidade em relação às outras cepas para aquelas pessoas que estão vacinadas. Então, o que a gente defende através da Aliança para a Saúde Populacional, que é uma entidade que trabalha com gestão de saúde populacional, é justamente fazer com que as pessoas entendam a sua necessidade de se cuidar, prevenir, e ao se cuidar e prevenir, também cuidar da sociedade, da comunidade. Então essa pergunta que você faz é muito importante no sentido de não voltar precocemente e não entrar em contato com as outras pessoas. Para a gente fazer isso da maneira correta, existem 3 limites de datas que a gente precisa ter na cabeça. Tivemos contato com alguém, entramos em contato com qualquer pessoa que teve Covid, está positiva, etc, etc. A gente fica em casa, em pleno isolamento, durante 5 dias. Não tivemos nenhum sintoma, não tivemos febre, não tivemos coriza, perda de apetite, perda de olfato e paladar. Fazemos o teste com 5 dias desse isolamento. Se der negativo, estou disponível a voltar ao trabalho. Se der positivo o resultado, né, se der negativo, eu volto para o trabalho. Se der positivo, eu fico em observação em até 10 dias, para poder repetir. Ou fico em isolamento depois desse primeiro contato por 7 dias, e nesses 7 dias, se eu não tiver nenhum sintoma nem nada, estou teoricamente apto a voltar ao trabalho. Mesmo sem fazer o teste? Os 7 dias, sim, porque o vírus, ele funciona como qualquer outro vírus, né? Então, se eu entrei em contato, fiquei em isolamento completo, não tive mais contato, e em 7 dias não manifestei a doença, eu não estou mais com o vírus dentro do meu corpo. A necessidade de se fazer o teste é justamente para uma antecipação desse retorno com 5 dias, né? Então, para a gente poder ter a negatividade através do PCR da presença do vírus no nosso corpo e poder voltar antes. Então, se uma pessoa teve contato com quem está com Covid, ela precisa se afastar e cumprir esse isolamento de 5 dias com sintomas ou não, independentemente de sintomas, tem que ficar 5 dias em isolamento. E aí esse é o prazo também para fazer o teste, doutor Cláudio. Antes disso, tem o risco do falso negativo? Não, então, se ela tiver sintomas, não são mais 5 dias, né? Se ela tiver sintomas, ela realmente está infectada, ela provavelmente deveria fazer o teste para confirmar a presença do vírus dentro dela, e aí ela terá que ficar afastada até a negativação da presença do vírus. Então uma pessoa que teve contato com alguém com Covid e apresentou sintoma pode fazer o teste imediatamente, né? Pode, mas o que a gente tem feito como orientação também, até para não sobrecarregar pronto-socorro e as pessoas se exporem a um risco maior de contaminação, né, que também é uma coisa que não seria muito boa para o sistema de saúde como um todo, é que as pessoas, no primeiro contato que tiveram com alguém com Covid, não obrigatoriamente façam o teste imediatamente. Fiquem em observação, em repouso, se não tiverem nenhum sintoma. 5 dias sem sintoma, quer voltar para o trabalho? Faz o teste e volta. Se não teve nenhum sintoma em 7 dias, volta para o trabalho. Olha, tive contato, mas fiquei 7 dias em isolamento completo, estou voltando ao trabalho.
Certo. Essa história de fazer o teste tem sobrecarregado demais o sistema de saúde e a gente já começa a ter no sistema de saúde falta dos testes para poder fazer para toda a população, né? O que é ruim também, né? Toda a população deveria ser testada, com certeza. Sim, até para você poder também, óbvio, você tem que cumprir o isolamento, mas você também tem que avisar as pessoas que tiveram contato com você, né? Com certeza. E aí você fazendo o teste, de repente é uma forma até de se organizar melhor, ou descartar de uma vez a doença, ou, enfim, dando positivo, tomar todas essas precauções. Uma dúvida que sempre tem, doutor Cláudio, é esse intervalo entre o contato e a testagem, o reconhecimento do vírus no organismo. Qual é o prazo, que orientação a gente deve seguir a partir do contato com a pessoa, mesmo se você não tiver sintoma, fazendo o teste, existe um risco de falso negativo? Sim, os 2 primeiros dias, 48 horas do contato, você pode ainda dar um falso negativo, mesmo estando com o vírus, né? Então, o que a gente orienta, qualquer tipo de contato com qualquer pessoa que teve o vírus positivo e você quer saber se você também está, espere 2 a 3 dias para poder fazer o teste. Óbvio, não tive sintoma nenhum, quero saber só se eu estou ou não contaminado. Espera 2, 3 dias em isolamento e faça o teste, porque aí a chance do falso negativo é quase zero. Doutor Cláudio, a gente está falando aqui sobre Covid, né? Mas a gente está vivendo um surto de gripe também. E aí, na maioria das vezes, a gripe, ela traz os sintomas, né? Muita coriza, muito espirro em alguns casos. Vale também essa regra do isolamento para o influenza? As doenças virais, elas geralmente trabalham no mesmo prazos e no mesmo sentido, né? Então, se você teve contato com qualquer pessoa que teve qualquer virose, o ideal é que você fique realmente em observação durante 5 a 7 dias para testar a manifestação desses sintomas no seu corpo, contato de qualquer tipo de virose, incluindo a gripe, para que você possa se proteger. Isso funciona para qualquer vírus, né? A gente vai trabalhar daqui a pouco, do jeito que as coisas estão andando, com a Covid funcionando como se fosse uma gripe, né? A gente vai conviver com ela durante muito tempo e vai trabalhar nesse sentido. Doutor Cláudio, e que orientações a gente pode dar para as empresas? Eu recebi aqui uma mensagem do Cirlei, nosso ouvinte, mandou aqui por WhatsApp. Ele faz uma ponderação importante. Ele fala, esses prazos, eles são realmente ideais, né? No mundo ideal deveria ser assim. Mas ele questiona como é que eu vou ficar 5 dias afastado do meu trabalho por suspeita de Covid. Como é que eu vou explicar isso no meu trabalho, que eu tive contato, que eu não sei se eu estou com vírus, mas que eu tenho que ficar afastado? De que forma a gente pode orientar também as empresas, né, os empregadores, e conscientizá-los nesse sentido? Aqui já não é mais uma orientação do Cláudio ou da pessoal, né? Aqui a gente já está usando a ciência como sendo a nossa fonte de orientação. E a ciência, tanto a Sociedade Brasileira de Infectologia, que orienta 7 dias de afastamento linear, ela nem fala desses 5 dias, são 7 dias de afastamento, quanto a Associação Médica, Conselho Federal de Medicina, orientam que as pessoas fiquem em isolamento dentro dessas orientações que a gente passou, porém, esses 5 dias são no sentido justamente de abreviar o retorno das pessoas ao trabalho, pensando nas empresas, pensando na necessidade que as empresas têm de manter sua atividade funcionando, né, qualquer que sejam elas. A gente tem visto aí cancelamentos de voos, times de futebol sendo desintegrados pelo treinamento por causa da ausência de jogadores. Isso tudo é para antecipar o retorno das pessoas, mas a gente não pode ir contra a ciência. A ciência fala justamente que o vírus ele é transmissível e ele não é identificável a curto prazo. Então a gente tem que manter essas pessoas, sim, que tiveram contato com pessoas positivas em isolamento, porque senão a gente dissemina essa doença de uma forma muito mais rápida do que a gente já está vendo aí como a reportagem apresentou. Pois é, e até porque a gente está falando de recursos humanos, né, doutor Cláudio? São pessoas que adoecem e
eventualmente precisam ficar afastadas do trabalho. E a gente está vivendo uma pandemia num momento de explosão de diagnósticos positivos da Covid, com essa variante, a Ômicron, que é muito mais transmissível. E como o Dr. Cláudio falou, empresas aéreas estão cancelando voos porque não tem tripulação, porque os trabalhadores precisam ficar afastados em isolamento, e é importante a gente levar isso em consideração, né? O que a gente percebe é que realmente muitos trabalhadores, a gente também está vivendo um momento de crise econômica, né? E muitos trabalhadores acabam ficando com medo de perder o emprego e de ficar afastado 5 dias. Não é tão fácil para todo mundo conseguir um atestado, né? E aí, como é que, tive contato, sabe que teve um primo que está com Covid, teve aqui em casa ontem, mas aí nem comenta com ninguém do trabalho para não ter problema, para não ficar afastado. E é assim que se alastra o vírus, né, doutor Cláudio? Sim, mas o alento que eu dou às empresas nesse sentido é que é talvez melhor abrir mão desse colaborador durante 5 dias para que ele volte íntegro e não seja um transmissor da doença, do que disseminar em toda a empresa e a empresa acabar ficando com uma pandemia interna, se é que existe esse termo, e acabar tendo que parar toda a sua produção por causa de uma contaminação maior. E o que a gente dá como orientação também, em paralelo a essa busca por atestados, orientação, é que as pessoas não precisam necessariamente fisicamente passar em consulta. Hoje a gente já tem a tecnologia trabalhando a nosso favor em questões de telemedicina, né? As pessoas podem fazer consultas por telemedicina e podem eventualmente receber não só a solicitação do exame, do teste, como um atestado por telemedicina, uma vez que tiverem toda a comprovação. Então acho que a gente está num momento que a tecnologia e a ciência tem que ser colocada acima de tudo. Perfeito, conversamos aqui hoje com o Dr. Cláudio Tafla, ele é médico e presidente da Aliança para a Saúde Populacional, nos dando essas orientações, né, sobre o afastamento que é necessário, o isolamento que é necessário ser feito, inclusive no retorno ao trabalho, né, por conta da Covid, e também do vírus influenza, esse surto gripal que estamos vivendo. Dr. Cláudio, eu agradeço, muito obrigada, boa semana para o senhor. Ótima semana para vocês, eu que agradeço a oportunidade. 11h24, é isso, a gente tem que sempre ficar de olho nessas questões. Se você teve contato com alguém que está com Covid, avise as pessoas que convivem com você, avise no seu trabalho, diga que você teve contato e aguarde esses 5 dias se você estiver sem sintomas. A orientação é essa, que se você está assintomático, tem que esperar aí esse prazo de 5 dias para então fazer o teste, para não correr o risco do falso negativo. Agora, se você tem sintomas, aí já pode fazer o teste. De toda forma, isolamento. Fique em casa. Se você tem a possibilidade do home office, avise no seu trabalho que você vai precisar se afastar do presencial. Se não há essa possibilidade, existe a orientação da Aliança para a Saúde Populacional e várias outras instituições, né, científicas que dão esse respaldo para o trabalhador. Avise o seu chefe que você teve contato e que você precisa cumprir esse isolamento para não disseminar a doença no seu ambiente de trabalho.